Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. O Palácio de Buckingham, famoso no mundo inteiro por ser a casa da família real britânica. Mas o que pouca gente sabe é que a primeira rainha a habitar neste palácio foi a Rainha Vitória, em 1851. Ela foi a primeira monarca que subiu ali, olha, naquele balcão e acenou para a multidão. O Palácio de Buckingham é a residência oficial e também onde ficam os escritórios da monarquia britânica em Londres, desde 1837. O prédio possui nada menos que 775 quartos, além de servir de base para o monarca e a sua família. Lá também são realizadas várias cerimônias reais e visitas de Estado. Como um dos pontos mais visitados da capital inglesa, a área do palácio está sempre repleta de turistas. E por que os britânicos amam tanto a realeza? Por que eles gostam tanto de seus príncipes, reis e rainhas? Bom, é porque a família real ela representa o ideal britânico. Vamos dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães bombardeavam essa cidade a todo instante, mas o rei e a rainha não deixaram o Palácio de Buckingham. O palácio foi atingido 9 vezes pelas bombas, mas ali eles estiveram mostrando ao povo a sua resistência, ao seu amor por lutar pela cidade, pelo país, pelo seu povo. A troca da guarda é uma das atrações turísticas mais importantes de Londres. Durante a cerimônia que acontece na entrada principal do Palácio de Buckingham, os guardas responsáveis da segurança do palácio são substituídos de uma maneira muito especial, acompanhados por uma banda musical militar. 45 minutos de pura emoção. Wesley Sattler, diretamente de Londres para a TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, meus amigos, e agora essa paradinha especial em Londres para contar a vocês um pouquinho da história do Big Ben. Muita gente acha que o Big Ben é o nome do relógio. Não, não é. Big Ben é o nome do sino que tem nessa torre. Aliás, uma torre chamada de Torre Elizabeth. É homenagem a quem? A Betinha que já não está mais entre nós. Pois bem, esse é um marco histórico não só para a Inglaterra, mas para o mundo também, especialmente, é claro, para a monarquia. O Big Ben aqui, ó, já viu 6 monarcas em toda a sua existência. Ele foi inaugurado em 1859 por ninguém menos que a Rainha Vitória. Então hoje você aprendeu mais um pouquinho sobre a história do Big Ben, esse marco aqui em Londres. Até a próxima, Wesley Sattler, de Londres para a TV Ambiental.
Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento: Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, meus amigos, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando: que local maravilhoso é esse que o Wesley está agora? Que parque lindo, que folhas com clima de outono e tudo isso aqui. Tudo isso, gente, é o outono em Londres, que às vezes chove um pouquinho, às vezes sai um solzinho gostoso como esse, friozinho chegando, a gente já se agasalhando. Eu estou aqui para fazer uma série de matérias para a nossa TV ambiental, matérias sobre Londres. Alguns lugares são muito especiais, porque a gente consegue entrar e filmar lá dentro, outros não. Então agora eu quero mostrar a Abadia de Westminster. A Abadia tem sido local de coroação de reis e rainhas desde o ano 1066. Olha isso, gente. Todos os monarcas britânicos têm sido coroados e entronizados na Abadia de Westminster. Eu mostro agora nessa foto para vocês verem uma das grandes rainhas da Inglaterra, a Rainha Elizabeth I, está sepultada lá. Não somente ela, mas também a Mary Stuart, a trágica rainha que foi decapitada por ninguém menos que sua prima, a Rainha Elizabeth I, que está ali sob o mesmo teto que ela, descansando para sempre. Mas na Abadia você também vai encontrar outras personalidades que estão ali enterradas ou homenageadas, como por exemplo Shakespeare. A Abadia homenageia também os grandes poetas e escritores ingleses. Olha que coisa linda. Lembrando também que ali foi o local de coroação da Rainha Elizabeth II, que já se foi, e a gente pode ver de pertinho a cadeira que os reis recebem, então, essa homenagem, essa grande cerimônia, que é a cerimônia da coronation, ou seja, da coroação. Aí está a cadeira que a Rainha Elizabeth sentou-se no dia da sua coroação. Foi aí também que o príncipe William casou-se com a Kate. Olha que bacana. A Abadia está na história da humanidade, na história inglesa, em diversas épocas, em diversas fases. É muito bom entrar num local onde você pode respirar a história e, sendo a casa de Deus, agradecer a Deus por estar tendo esse privilégio que hoje eu quero compartilhar com vocês da TV Ambiental. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento: Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu gosto de fazer, que é ler os romances ingleses, viajar na literatura, sonhar com coisas, situações e pessoas que a gente não conheceu, mas que fazem parte da história mundial. E os romances ingleses são muito bons nisso. Não só os romances, os filmes também, as minisséries. Quem assistiu, por exemplo, Downton Abbey, pode certificar-se que o que eu estou falando é verdade. É uma viagem ao tempo e a gente aprende muito com os erros, as alegrias, as tristezas, as vitórias e conquistas das pessoas envolvidas nesses tramas. E hoje eu estou aqui em Christchurch, que fica na costa da Inglaterra, para mostrar a vocês um castelo que tem muito dessa história. Um castelo que foi de um diplomata muito rico, muito influente, que teve apenas 2 filhas. As filhas não tiveram filhos, então o castelo passou para parentes que não tinham dinheiro para manter o castelo, e o castelo começou então a ter a sua decadência, digamos assim, não é verdade? Sem manutenção, depois foi vendido para uma igreja, depois para uma instituição que cuidava de crianças, e por fim, na década de 60, esse belíssimo castelo pegou fogo, muito fogo, fogo demais até. Mas a comunidade não queria ver o castelo em ruínas. Então,
fez força, juntou todo mundo aqui para que as autoridades locais reconstruíssem o castelo ou deixassem o castelo de forma a servir a comunidade. E aqui está ele e eu estou visitando para mostrar a vocês esse mergulho na história, visitando o castelo de Highcliffe. Construído entre 1831 e 1835, Highcliffe não era um castelo, e sim uma linda casa de campo, que por ser tão linda, foi chamada de castelo pelos moradores locais. Hoje, em seu interior, pouco resta dos tempos de glória. Mas podemos ver ainda fragmentos de toda uma época. Mesmo locar o castelo para eventos. Visitando o condado de Dorset, vale uma visita a este charmoso local. Que delícia, não é? Visitar um local como esse, conhecer a história de pertinho e poder compartilhar com vocês aqui na TV Ambiental, que é a TV que te reconecta. Muito obrigado sempre à TV Ambiental e também a Clique Mundo de Viagens que nos trouxe até aqui. E também quero agradecer a este que está filmando neste momento, que é o de Sandro, um fotógrafo exímio, um profissional excelente, um videomaker de primeira qualidade e um amigo do coração. Ficamos por aqui, tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta com todo o planeta. Eu, Wesley Sattler, agora estou na Inglaterra, especialmente para contar uma história para vocês. A história do castelo da cidade onde eu estou, a cidade de Windsor. Pois é, era aqui que a Rainha Elizabeth curtia passar os seus fins de semana, curtia passar tempo com a sua família, tanto que ela foi enterrada no castelo de Windsor, ao lado de seus pais e também das cinzas de sua irmã Margaret e, é claro, do seu esposo, o amado Philip. Mas agora eu vou mostrar um pouquinho do castelo, olha só. O castelo de Windsor é o maior castelo do mundo e também o mais antigo ainda em uso como casa real. Sua beleza encanta a todos que o visitam. E isso não é de agora. O infame líder nazista Hitler, ao comandar bombardeio à Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, mandou poupar este castelo. Ele tinha esperança que ele fosse seu, caso ganhasse a guerra. Lindo, não é verdade? Mas infelizmente a gente não pode tirar fotos nem fazer filmagens dentro do castelo. Mas eu pude ver de pertinho o local onde a Rainha Elizabeth recebia os chefes de Estado, fazia aqueles banquetes maravilhosos. Vi também a sala onde o Harry e a Meghan fizeram a sua festa de casamento. Visitei a St. George's Chapel, que é a capela do castelo onde a Meghan e o Harry se casaram e onde também muitos dos grandes monarcas estão ainda lá enterrados, como por exemplo o rei Henrique VIII. É muita história aqui em Windsor e eu aconselho a vocês a virem, a passear por aqui. Mas antes, um pouquinho mais sobre o castelo. Vamos dar uma olhadinha no castelo por fora. Em 1917, a família real trocou o seu sobrenome, que anteriormente era alemão, Saxe-Coburgo-Gotha. O novo nome, Windsor, foi escolhido para legitimar o compromisso da família com o seu povo, inspirado no carinho que tinham por esse castelo. Fundada então a Casa de Windsor, sobrenome da família real britânica até os dias de hoje. E para a gente terminar, vale lembrar também
que este castelo tem sido casa para 39 monarcas. Agora, o rei Charles III é o 40º monarca a ter este castelo para chamar de lar. E é claro, eu não podia vir aqui visitar o túmulo da Rainha Elizabeth sem fazer uma homenagem a ela, não é verdade? Está aqui a nossa homenagem à Betinha do coração. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Hoje eu estou em Londres. Londres em clima de outono, folhas caindo, friozinho chegando, o clima de introspecção chegando e lembranças também. E eu quero aqui lembrar com muito carinho de uma personagem muito amada pelo mundo todo que morou aqui pertinho desse parque, o Hyde Park, onde eu estou agora. Estou falando de ninguém menos do que a princesa Diana. A princesa que colocou o amor acima de qualquer outra busca. A princesa que tinha o mundo inteiro a seus pés. Chegou a ser a mulher mais fotografada de toda a humanidade. Todo mundo queria um sorriso da Diana, uma foto com a Diana ou da Diana. Uma foto dela valia milhões. Diana teve sua vida escrutinizada pelos paparazzi. Diana morreu sendo perseguida pelos paparazzi. Todo mundo queria um pedacinho de Diana. E Diana só queria, além de amar toda a humanidade como ela amava e demonstrava isso com suas obras de caridade, mas ela queria, precisava muito, necessitava do amor de uma pessoa, do seu marido, o então príncipe Charles, agora rei Charles III, na verdade. E ela queria muito o amor dele. E esse drama todo foi contado em livros, minisséries, The Crown, na Netflix, eu não perco um capítulo. Enfim, é uma história de alguém que não se conformou em viver apenas com títulos e de aparência. Ela queria algo que fosse verdadeiro. Ela queria o amor. Ela precisava do amor para viver. E para isso, Diana abdicou, inclusive, de toda a realeza que estava a seus pés. Mas aqui, nesse parque onde eu estou, fica o Palácio de Kensington, que é o palácio onde ela morou no auge desse drama todo. Foi ali que ela escreveu cartas para a imprensa, foi ali que ela recebeu jornalistas, deu aquela entrevista super bombástica sobre o seu casamento falido. Foi ali que Diana viveu grandes dramas, grandes dramas que hoje nós acompanhamos aí, como eu falei antes, na mídia. Eu tive a oportunidade de entrar nesse palácio, no Palácio de Kensington, que está aberto aos visitantes nessa época do ano, e compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos lá comigo. Esta enorme casa de campo, construída com tijolo vermelho, foi reformada em 1689 para se tornar o lar da monarquia durante várias gerações. Ao longo dos anos, o Palácio de Kensington acolheu diferentes gerações da família real, desde Guilherme III, Diana, passando pela Rainha Vitória. Os jardins do palácio formam um pequeno oásis de tranquilidade no meio da movimentada Londres. E ali mesmo está recém-inaugurada a estátua em homenagem à princesa Diana. Gente, não é de cortar o coração quando a gente vê essa estátua recentemente inaugurada de Diana com as crianças, uma estátua que foi inaugurada pelos seus filhos, William e Harry, num momento até muito peculiar, enquanto ainda William e seu irmão Harry não fizeram as pazes, mas estavam ali juntos para homenagear a mãe.
É a história sendo feita capítulo a capítulo, e viajar tem essa vantagem. Te traz bem pertinho da história, você pode participar de tudo isso simplesmente por estar ali, pertinho. E eu encerro esse momento de homenagem a Diana, lembrando que a busca dela pelo amor tem que ser também a nossa busca, porque o amor é a maior força. O amor ergue impérios e a falta do amor derruba impérios. E qual império você quer para você? Um império construído em bases sólidas, como o amor, ou um império construído em guerra, ódio, tristeza, traição e falta de amor? Enfim, TV Ambiental, a TV que te reconecta com muito, muito amor. Wesley Sattler, de Londres, para vocês. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E aqui na elegante região de Mayfair, em Londres, onde eu estou agora, uma história curiosa. Nos últimos 10 anos, na Inglaterra, cerca de 2.000 igrejas fecharam suas portas. Por quê? Por falta de fiéis e também por falta de dinheiro para manter os prédios, muitos deles prédios históricos. Aqui, atrás de mim, tem uma igreja, ou melhor, uma ex-igreja. Agora ela é um centro de gastronomia, um templo de gastronomia. Vamos ver? Sim, há um sentimento inicial de choque. Afinal, no lugar de um santo altar, estão 2 bares servindo drinks diversos. Das galerias, onde corais se apresentavam, ao espaço principal da nave, onde fiéis se congregavam, mesas repletas de pessoas comendo e bebendo. A decoração foi mantida, com vitrais e lembranças constantes da origem do local, que hoje serve a outros propósitos. O mercado de Mayfair é procuradíssimo por residentes e, claro, turistas. Durante 30 anos, esta comunidade de Mayfair conviveu com este problema. O que fazer com essa igreja que dava sinais que seria fechada e, por fim, até derrubada? Ninguém queria isso. Então, pensou-se em algo que fosse útil para a comunidade e chegou-se à conclusão que um centro de gastronomia era de fato a melhor coisa a se fazer ali. Mas as pessoas ainda estavam tristes e preocupadas com o caráter sacro da igreja. E aí, transformar uma igreja num ambiente tão comercial, num ambiente tão trivial, que não tem nada a ver com o que a igreja prega? Bom, então foi feito um culto de dessacralização, para que aquele ambiente não fosse mais sacro e pudesse então servir outros propósitos, como já dissemos aqui, a gastronomia. O que resta agora é continuar usando o local para agradecer a Deus pelo alimento e pela vida, ainda que o ambiente tenha sido ressignificado. De Londres, Wesley Sattler, diretamente para a TV Ambiental, a TV que te reconecta com este mundo maravilhoso e suas histórias incríveis. Você está assistindo Maratona,
Programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E o meu convite agora é para que você conheça esta cidade charmosíssima aqui, na costa da Inglaterra, a cidade de Bath. Olha que bacana, uma cidade fundada por ninguém menos que os romanos. Os romanos fundaram esta cidade como centro de águas termais. Olha só, um spa de águas termais. Depois, na Idade Média, ela transformou-se num importante centro também industrial para o comércio de lã. E hoje, além do turismo, a gente pode dizer que é uma cidade que nos traz inspiração. Andar por essas ruas aqui torna qualquer pessoa mais inspirada. Vem comigo, confere! Bath não tem esse nome à toa. A palavra que significa banho em inglês é a maior característica dessa cidade britânica. Patrimônio Mundial da Unesco, está localizada a 2 horas de Londres. Bath é mundialmente conhecida pelo complexo de banhos termais, criados na época do Império Romano. Há mais de 10 mil anos, pessoas viajam a Bath por conta dos famosos banhos. Nestas imagens, no centro termal dedicado à deusa Sulis Minerva, temos uma ideia de como os romanos usavam este local, que, por incrível que pareça, era democrático. Homens, mulheres, militares e civis, homens livres ou escravos, buscavam este local para purificação. Lembre-se sempre que, quando estiver visitando a Inglaterra, o tempo é assim, imprevisível. A chuvinha faz parte desse cenário maravilhoso, que, aliás, era cenário também para a grande escritora Jane Austen. Ela buscava aqui inspirações para os seus livros maravilhosos. Quantos deles eu li e me apaixonei pela Inglaterra graças a Jane Austen. Mas a cidade de Bath, ela foi fundada pelo imperador Vespasiano no ano 60 depois de Cristo. E ela chamava-se Aqua Sulis. Aqui, às margens do rio Avon, esse rio mítico. Olha que maravilha! A pequena cidade, de cerca de 80 mil habitantes, é um charme e vale a visita. Com chuva ou sol, o melhor é que dá para fazer tudo a pé. Seja uma caminhada para os banhos termais ou em uma voltinha para conhecer os prédios históricos. É isso aí, Wesley Sattler, diretamente da Inglaterra, da cidade de Bath, para a TV Ambiental, a TV que te reconecta com essas maravilhas. Você está assistindo Maratona. Programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. O cenário é digno de um filme de época, um filme inglês. Imagine estar aqui, neste local, no interior da Inglaterra, uma cidade totalmente medieval, uma cidade que é envolta, ela é construída em volta de um castelo, gente. Um castelo que talvez seja um dos mais antigos da Inglaterra, porque nós estamos falando que ele remonta ao século XI. Olha isso. Onde eu estou? Eu estou na cidade de Corfe Castle. E o castelo, ou as ruínas dele, estão ali, ó. Eu convido você agora a ir comigo. Vamos lá?
mais velhas estruturas sobreviventes no castelo datam do século XI, embora existam evidências de uma espécie de fortaleza anterior à conquista normanda. Eduardo Marti foi assassinado no local no dia 18 de março de 978. A construção de uma galeria de pedra e da muralha interior ocorreram no século XI, e a extensa construção de outras torres, galerias e muralhas ocorreram durante os reinados de Henrique I, João e Henrique III. No século XIII, o castelo foi usado como depósito do tesouro real e também prisão. O castelo permaneceu como uma fortaleza real até a era elisabetana. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui nessa cidade tão linda é a altura das casas. Olha só, gente, como é que elas eram baixinhas, né? Ou as pessoas eram mais baixas. Para entrar aqui, por exemplo, eu tenho que me curvar. Nessa porta aqui, então, tem que se curvar mesmo. Pois é, mas a história tem as suas explicações para isso. O povo inglês, então, foi crescendo com o tempo, porque os celtas foram se misturando com os vikings, e aí, então, a altura foi também ganhando alguns centímetros a mais, né? Porque realmente, naquela época seria muito desconfortável ter que morar numa casinha tão baixinha, né? Andar pela cidadezinha de Corfe Castle por si só já justifica o passeio. Parece de fato que fomos levados numa viagem pelo túnel do tempo até essa charmosa vila dominada pela presença majestosa das ruínas de um dos castelos mais antigos da Inglaterra. Adorei essa visita a Corfe Castle e tenho certeza que você também. Agora, tenho o sentimento também que cheguei um pouquinho tarde. Pois é, eu adoraria ter podido, por exemplo, comprar esse castelo, mas a rainha Elizabeth I é aquela mesma. Ela vendeu o castelo para um amigo dela, por nada mais, nada menos do que seria hoje 4.000 e poucas libras. Baratinho, não é? Perdi essa oferta. Fazer o quê? Mas a gente pode visitar o castelo. Só lembrando que a rainha Elizabeth I, então, foi a última monarca a morar neste castelo. Lembrando que estamos falando de 1000 anos de história. É muita coisa, né? TV Ambiental, a TV que te reconecta com toda essa história. Você está assistindo Maratona, programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá e bem-vindos a mais uma viagem de Wesley Sattler pelo mundo. Pois é, e agora eu estou na Inglaterra. E por que será que a Inglaterra tem este nome, Inglaterra? Bom, diz a história que no século V aqui habitavam várias tribos germânicas. Uma delas era a tribo dos anglos, então England, terra dos anglos. Inglaterra e muitas histórias. E qual é a história que eu vou contar para vocês hoje? Hoje eu vou mostrar a famosa e temida durante muitos séculos Torre de Londres. Foi construída em 1066. Olha quanto tempo tem essa construção aqui atrás. Já foi Palácio Real, já foi prisão, já foi zoológico e agora abriga até as joias da coroa. Enfim, vamos conhecer um pouco a história da Torre de Londres. Durante mais de 900 anos, a Torre de Londres foi sinônimo de terror.
porque era o lugar onde eram presos todos aqueles que ofendiam o monarca. A maioria dos presos viveu em péssimas condições e não saiu com vida, ou foram torturados antes de serem executados. Nas paredes ainda restam lembranças do local. Foram muitos personagens de grande relevância que tiveram o azar de sofrer entre as paredes da Torre de Londres, entre os quais se incluem reis derrocados, aristocratas e clérigos acusados de traição. Alguns dos personagens mais destacados que foram executados na torre foram a rainha consorte Ana Bolena, a rainha Jane Grey, o barão William Hastings e o pensador e escritor Thomas More. E aqui nessa praça, muitas histórias. Foi exatamente ali que a rainha Ana Bolena foi decapitada. Ana Bolena era a segunda esposa do rei Henrique VIII. Henrique VIII anteriormente era casado com Catarina de Aragão. Ele não podia divorciar-se dela, então ele rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja da Inglaterra para se divorciar de Catarina e casar com Ana Bolena. Ele queria muito um filho homem. A primeira esposa não deu, a segunda também, então ele resolveu livrar-se da esposa. Criou um plot, um trama, em que ela teria tido um caso com o próprio irmão dela, dando razão assim para o rei levá-la à morte. E assim morreu Ana Bolena ali. Mas Ana Bolena era mãe de Elizabeth I, que também foi prisioneira durante um tempo aqui na Torre de Londres. Elizabeth, vocês sabem, foi chamada de Rainha Virgem, a grande rainha da Inglaterra. Mas na Torre de Londres podemos ver de perto também vários fragmentos desta e de outras histórias. Na sala dos armamentos está, por exemplo, a armadura do rei Henrique VIII. Além das armaduras, vemos também capacetes, espadas. Ainda na sala dos armamentos, vemos de pertinho os canhões com emblemas reais, as pistolas, os mosquetes e até o tronco de decapitação. E caminhando um pouco mais, subindo e descendo escadas, a gente chega, por exemplo, ao banheiro. Tinha um banheiro lá. E quem fazia ali as suas necessidades, bom, não se importava com quem passasse lá embaixo. A torre também guarda as joias da coroa. Vocês não imaginam a emoção. Eu acabei de entrar ali naquele prédio e ver de pertinho as joias da coroa. A gente não pode filmar lá dentro, mas dá para ver com calma, aprender mais sobre tudo isso, entender a cronologia das coisas. E no fim, a gente encontra nada mais, nada menos do que a coroa, o cetro e o orbe que a rainha Elizabeth II usou no dia da sua coroação. E aqueles que são fãs de Betinha, que já se foi, sabem o que eu estou dizendo. É muita emoção. Essa importante edificação histórica localiza-se nas margens do rio Tâmisa, na zona leste de Londres. Fica ao lado também da famosa Tower Bridge. Mas a Torre de Londres, na realidade, não é apenas uma torre, mas um castelo medieval, que é considerado Patrimônio Mundial da Unesco.
E naquela época você não podia correr o risco de chegar aqui na torre desavisado, ou então ser uma pessoa não grata ou um invasor. Por essas portinholas ali, ó, que parecem cruzes, estavam por trás delas, né? Os arqueiros, prontos para disparar uma flecha. Bom, ninguém quer isso, não é verdade? Pelo contrário, a gente quer que você venha à torre, conheça, se encante pela história e antes disso, leia bastante, veja vídeos, se informe, porque, gente, ainda não inventaram nada melhor do que a informação, o amor pela história. TV Ambiental, a TV que te reconecta.